Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E vou estar aqui fazendo mais uma vez uma análise da revista de mangás Shonen Magazine. E dessa vez analisando a edição 32. Nesse vídeo eu vou estar falando tudo o que aconteceu nessa edição, então acompanhe o vídeo e deixa o seu like. E se inscreve também para a gente estar crescendo cada vez mais e mais vídeos como esses possam estar acontecendo. Enfim, conto muito com sua ajuda e com seu apoio. Sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo. Na edição 32 que saiu, o destaque na capa foi o Gotobun no Hanayomi. E algo que é bem estranho porque o mangá não é mais publicado na revista. Mas isso se deu porque o mangá ele vai lançar um ano especial sobre o anime, então vai ser um filme no caso. Então, por conta disso, a própria revista está divulgando aí a obra novamente. Páginas coloridas tivemos para o mangá Shanks da Frontier, que também se deu por conta de mais informações sobre o anime que está chegando. E também para divulgar também uma entrevista que foi feita com a autora da obra, também falando com respeito ao anime que vem chegando. Páginas coloridas também para Akabane Honeko, para o Sayama Koji. E os mangás que não são ranqueados são o Kimura Class e o Braving Bell, ainda são novatos nessa edição. Mangás ausentes foi o mangá Amagami-san e o em ato o Ahiro no Sora, que ainda não tem nenhuma informação de quando o mangá pode voltar. Dito isso, vamos falar agora dos mangás que estiveram ranqueados aí, sendo 19 nessa edição, e a última posição foi ocupada pelo mangá Fumetsu no Natae, ou como pode ser chamado de o To Your Eternity. É um mangá que sempre fecha a revista, o mangá que sempre ocupa a última posição, então essas posições, como sempre eu repito, não fazem nenhuma diferença com respeito à popularidade da obra. Por questão editorial mesmo, a obra sempre fecha a revista. Já para a 18ª posição, que é de certa forma a real última posição, é o Kirabo Shoujo-sama no Kyonkou, capítulo 33. E também, pelo que eu fiquei sabendo na semana passada, alguém me informou, o mangá já foi cancelado. Então quer dizer que na semana que vem, na edição que vem, a 33, ele não vai ter capítulo? Não, na verdade não é isso, mas sim na edição 38 no caso, porque eu não estou fazendo os vídeos, né, essas análises de acordo com os lançamentos semanais. Eu estou um pouquinho atrasado, acho que mais ou menos uns 4 ou 5 edições atrasados, por escolha minha mesmo, mas enfim, Kirabo já foi cancelado na edição 37, se eu não me engano. Posso estar errado, estou aqui falando de cabeça mesmo, mas enfim, é uma obra que já foi encerrada, infelizmente, né, mas eu cheguei até a falar que talvez a obra poderia, se tudo der certo, se estabilizar na revista, mas não foi esse o caso. Enfim, mangá, mais um que disse adeus. Sentai Dashikaka ocupou a 17ª posição no seu capítulo 102 e também esse é o autor da mesma obra do Gotobun, que teve a capa da revista. Ele atualmente está fazendo outra obra, mas tem uma obra bem popular que é o Gotobun. Infelizmente, até então, Sentai Dashikaka não teve o mesmo sucesso, nem metade do sucesso que Gotobun teve. O mangá fez um sucesso absurdo quando saiu o anime, mas Sentai Dashikaka por enquanto não tem todo esse sucesso. Não sei se isso vai acontecer quando o anime estrear, tô com receio que não, mas enfim, tudo pode acontecer, né? Sentai Dashikaka de qualquer forma, ele não tem, pelo menos até onde eu vejo, todo esse hype em cima dele com o anime chegando. Assim, eu não vejo tanta gente falando sobre, mas enfim, talvez dê certo, mas por enquanto eu não tô botando tanta fé que esse mangá vai conseguir fazer tanto sucesso no futuro. Por enquanto é só uma aposta mesmo. Na 16ª tivemos o Dead Account, o capítulo 24, que é mais um mangá que entra aí na minha zona de talvez não dê tão certo. O mangá recebe constantemente posições baixas e, na minha opinião, ele tá sim se encaminhando para um desfecho bem triste. Espero que eu esteja errado, mas por enquanto é o que vem mostrado. Diferente pelo menos de Kirabo Shoujo-sama, o mangá ele sempre recebia posições um pouco altas, né, medianas e tudo mais, mas Dead Account nem isso, ele recebe sempre as últimas posições. As vendas do mangá são bem baixas, a popularidade bem baixa aparentemente, então tudo indica que o mangá não tá dando certo. E só resta saber se a Magazine vai realmente cancelar ele agora ou vai tentar ainda dar mais uma chance. Por enquanto resta só a gente esperar mesmo. Talvez quando chegar uma próxima leva de mangás novos, e estreou faz pouco tempo essa leva, né, aí existe uma opção de cancelar o mangá, mas por enquanto ele ainda está em publicação e vamos esperar se ele vai ou não ser cancelado. Para a 15ª tivemos o Sora de Mayumi, o A e o Sotekuro, capítulo 206. O Sora de Mayumi ele é um
mais um mangá que sempre recebe posições medianas, mas ele recebeu uma posição um pouco mais baixa. Semana passada, se não me engano, ele ficou lá na parte de cima. Mas de qualquer forma, o mangá ele é mais ok na revista, uma popularidade mais ou menos, nada tão grande, nada que também faça o mangá ser um total fracasso. Eu acho que ele é um mangá que está bem tranquilo na revista, sem muitas preocupações, e não tem tanto assim a se entregar, tanto na história, tanto em popularidade, nem nada do tipo. O mangá é mais ok mesmo, né? Para a 14ª, mais uma vez, Hajime no Ippo ficou nas últimas posições. Essa semana ele lançou o capítulo 1427 e o mangá ficou mais uma vez nas últimas posições. E volto a repetir, o mangá não tem nenhuma preocupação, porque né, é um mangá extremamente importante para a revista, uma popularidade boa. E com certeza a Magazine não vai deixar esse mangá de lado, não vai esquecer esse mangá, não vai simplesmente jogar um clássico da revista fora assim do nada. E essas posições baixas provavelmente são por conta de outras coisas. O que eu posso pensar é que talvez a Magazine esteja divulgando outros mangás aí, queira colocar outros mangás na zona de cima para popularizar mais as obras. Algo que eu sempre falo é que a Magazine precisa sim de novos sucessos, precisa sim de mangás que virem novos pilares, novos mangás rostos aí da revista. Tirando o Block, todos os outros mangás, na minha opinião, são bem esquecíveis. Nada que faça tanto sucesso assim, nada que seja tão relevante na revista a ponto de deixar sua marca. Por enquanto, todos os outros mangás são bem mais ou menos. Até os mangás que tem anime, exibição, até por bastante temporadas, né? Tipo, quando eu joguei Shimasa, mas mesmo ele não é assim tão popular assim. Então, todos os mangás, tirando o Bullock, são, na minha opinião, de certa forma, bem esquecíveis. Não tem tanto sucesso assim. Alguns outros, eu percebo que a Magazine vem tentando dar uma chance, vem tentando popularizar um pouco mais a obra. Mas daqui a pouco eu chego nesses mangás. Falando sobre Hajime no Ippo, ele é um mangá que faz sucesso, não vende tanto quanto vendia antigamente, mas ainda assim tem a sua importância na revista. Para a 13ª, tivemos mais uma vez o Kanan-sama Akuma de Shoroi, capítulo 58, que continua recebendo posições medianas, às vezes um pouco alto, aquele papo de sempre que eu sempre falo toda semana. Kanan-sama é um mangá mediano ainda, que pode se popularizar com o tempo, mas ao meu ver ele não tem tanto potencial para crescer tanto assim, ser sucesso tão grande. Logicamente, essa minha opinião pode mudar com o tempo, mas eu não vejo esse mangá sendo um mangá tão grande assim na revista. Principalmente porque a temática dele, né, não é uma temática, pelo menos por mais que tenha bastante na revista, todos eles não chegam a ser um sucesso tão gigantesco assim na revista. Poucos conseguem, né? Tipo, teve o boom que teve Gotobu no Hanayomi, mas isso aí acho que foi mais uma questão fora a parte. Acho dificilmente obras, principalmente da temática de Gotobu, se tornarem sucesso, principalmente as várias mangás dessa mesma temática que tem na Magazine. Se a Kanan-sama conseguir isso, já vai ser outra história, mas por enquanto eu tô com o pé atrás quanto a isso. Mesmo gostando da história, achando a história até bem legal, Kanan-sama ainda não é um mangá que, na minha opinião, vai conseguir se tornar um sucesso assim importante para a Magazine. Mas enfim, bora acompanhar aí para ver o que ainda a gente pode esperar dessa obra. Para a 12ª foi o Megami no Café Terrace, capítulo 112, que recebeu uma posição um pouco mais baixa, diferente do que eu vinha acompanhado, que a gente via visto aí nas últimas edições. Megami no Café Terrace vem recebendo posições bem altas, a Magazine vinha dado bastante destaque para o mangá, então essa posição um pouco mais baixa meio que foi estranho, mas eu acho que uma hora ou outra iria acontecer. Ele mesmo, ele sendo um mangá que, pelo que dava a perceber, a Magazine tá dando bastante destaque, ele ainda não é um mangá realmente importante para a revista, no quesito popularidade, no quesito vendas e tudo mais, enfim. Então, com certeza, as posições dele voltariam a ficar um pouco mais medianas, como normalmente ele ficava antes. Mas eu acho que pode sim voltar a posições mais altas. Resta a gente acompanhar, né? Continuar acompanhando aí. E para a 11ª posição foi o Gashakuta, capítulo 63, que eu não tenho muito o que falar sobre ele. Normalmente eu falo sobre as mesmas coisas de Gashakuta. Ele não apresenta tanta coisa nova no quesito popularidade. O volume 8 está em lançamento, quer dizer, o volume 7 tá, para falar a verdade, né? E não foi nada tão grande. Ele tem assim um certo crescimento. Ainda vou trazer uma análise mais profunda sobre vendas, como é que anda, se ele está tendo crescimentos bons ou ele está tendo mais ou menos uma estabilidade no caso em vendas, né? Talvez futuramente eu traga uma análise mais detalhada sobre como é que anda as vendas aí de Gashakuta, mas por enquanto ele
tá entregando o que pode, né? É um mangá mediano ainda que ainda tá em construção. Na 10ª posição, entrando aí no meio da toque, o Mukoshiroku no Yankishi, capítulo 112. Mais uma vez o mangá ficando aí na posição mediana, como normalmente ele fica. Eu acho que talvez ele possa receber posições mais altas quando o anime estrear. Não que ele não receba, ele recebe em vez em quando, algumas vezes, posições altas. Dá para ir pro top 5, top 4, top 3, enfim. Mas não é o comum dele. Provavelmente isso pode mudar, talvez, né, quando o anime estrear. Mas por enquanto, bora se contentar com o que ele tem a se entregar por enquanto aí nessas posições. Para a 9ª posição foi o Kanojo Karishimasu, capítulo 290. Como eu falei anteriormente, Kanojo Karishimasu é um mangá que tem uma certa popularidade, mas ainda não é um mangá extremamente importante assim para Magazine. As vendas deles não são tão expressivas a ponto dele ser um mangá, tipo, como posso dizer, uma expressão o rosto da revista. O Loki, eu acho que ele se encaixaria mais como isso. Ele é um mangá que mais vende na revista, um mangá que mais tem popularidade, mas ele tá aí seguindo a história dele. Kanojo Karishimasu não tem nem metade do sucesso que ele tem. Então, mesmo com o anime já tá na 3ª temporada, mesmo o sucesso dele se mantendo, né, ele já perdeu bastante da popularidade que ele tinha, mas ele, por enquanto, ele tá mantendo uma certa média, mas ele ainda não é, e eu acho que difícil ele ser um mangá importante, assim, no caso, um mangá extremamente importante para a revista. Mas, enfim, né, Kanojo Karishimasu ainda assim, de certa forma, tem um certo sucesso. E para a 8ª posição foi o Enden Zero, capítulo 247. Como eu já falo algumas vezes, Enden Zero tem uma certa importância para a revista por conta do nome do autor. E, tirando isso, eu acho que nada assim mantém esse mangá tão popular assim. As vendas do mangá não são tão expressivas a ponto de fazer o mangá realmente ser um sucesso tão grande como as toques aparentam mostrar, mas talvez realmente o caso seja esse, né? As posições seja a popularidade e essa promovida que a revista se dá por conta do autor mesmo. Mas enfim, bora ver ainda o que essa obra pode entregar. E a 7ª posição tivemos o Setokai Nimo no Aru, capítulo 56. Recebeu a 1ª posição, se não me engano, na edição anterior. E dessa vez caiu um pouquinho, nada tão grande. Ele sempre mantém uma média um pouco mais alta. E algo que eu acho bem legal. A obra tem uma história bem legal, como já vinha falado algumas vezes. Então, eu espero realmente que essa obra consiga se popularizar cada vez mais. Eu acho que ele tem potencial para isso. Só resta a gente esperar mesmo o que ainda essa obra pode entregar futuramente. Para a 6ª posição, Kakoru no Azuki, capítulo 165, que também é um outro mangá mais ou menos, nada tão grande, nada tão pequeno, nada de novidade para falar sobre a obra. Então, é mais uma que se mantém aí na sua zona intermediária e sem nada assim, sem nenhuma novidade para se entregar. E no top 5, na 5ª posição, foi o Aonomiburo, capítulo 85. Também mais um outro aí que continua, em vez de quando, recebendo posições altas, mas ao meu ver, ainda continua sendo um mangá que ainda não tem tanto sucesso e, pelo contrário, ele tá, de certa forma, fracassando até em vendas. As vendas vêm caído e não sei ao certo como é que a Magazine vai tratar esse mangá, o que a Magazine espera desse mangá, porque pelo menos em vendas, pelo que eu percebo, ele não vem se mantido tão bem. Vou esperar o volume 10 ser lançado para ver se ainda vai ter uma outra queda em vendas, porque aí vai ser, na minha opinião, pelo menos algo bem negativo, porque já faz um tempinho que eu percebo que as vendas do mangá vem caído. Não sei se é alguma coisa com respeito à história, que não é tão legal quanto já era antes. Eu não acompanho a obra, então realmente é difícil a gente analisar esse ponto. Mas enfim, aparentemente, pelas posições que tem, o Magazine ainda dá uma certa atenção para esse mangá. E na 4ª posição foi o Kuroya Medaka, capítulo 97, que ainda continua recebendo ótimo destaque. E mais um mangá que eu acho que a revista quer fazer e se tornar um grande sucesso futuramente. Resta a gente esperar se isso vai realmente dar certo ou vai ser mais um daqueles medianos aí, uns hypes que não foram para frente. De qualquer forma, bora esperar aí, porque as vendas de certa forma caíram um pouquinho do que era antes. Não algo tão grande, mas caíram um pouco. Mas ainda assim ele continua tendo vendas, até na minha opinião, boas, que dá, se bem trabalhado, crescer, né, futuramente. E abrindo o top 3, na 3ª posição tivemos o Hinata-san Hoshino Desu, capítulo 46, o penúltimo capítulo da obra. Na próxima edição o mangá vai se encerrar, vai ser o último capítulo, então será a última toque dele. Sendo assim, o mangá vai dizer adeus à revista
mais uma obra que infelizmente acabou não dando certo para o autor. Ele já tinha feito uma obra antes que foi até legal, muitas pessoas gostaram, mas essa aqui não foi tão popular quanto a obra anterior dele. Já na segunda posição, Blue Lock, capítulo 224, que já falei aqui algumas vezes, Blue Lock é um grande sucesso para a revista, é um mangá extremamente importante, vende muito, tem um sucesso muito grande e por enquanto ele está segurando as pontas aí na revista, sendo o mangá mais importante aí na atualidade. Espero eu realmente que até o fim do ano ele consiga aí um parceiro aí, vamos dizer assim, de sucesso, um pilares aí para a revista. As minhas grandes apostas é atualmente o Shangri-La Frontier. Então realmente eu grande aposta que ele consiga aí se tornar um sucesso. E esperar também que venha outras obras de sucesso aí. Temos aí 2 mangás novos, que é o Kimura Class e o Brave Bell, que quem sabe, né, consigo aí fazer sucesso na revista. Na primeira posição foi o Yoa Sensei, capítulo 33, que esse aqui foi realmente uma grande surpresa para mim, mostrando que o mangá realmente deu certo na revista. Eu não esperava isso. O mangá, aparentemente, pelo que eu vejo, né, o mangá parecia ser mais mediano para baixo, mas talvez a recepção dele foi bem mais positiva, provavelmente por conta da temática dele, né, que talvez atraia bastante do público, que eu acho que até então não tinha uma obra desse tipo, mas enfim, o Yoyo Sensei aparentemente deu certo e bora ver se, pelo menos em questão de vendas, né, acho que vai sair o volume 3, ou se já saiu, não tô lembrado muito bem, e ver se as vendas vão ter algo positivo para mostrar esse aumento de popularidade. Enfim, resta a gente esperar mesmo, né? Para a edição 33 na semana que vem teremos a capa da revista, o mangá Hajime no Ippo, que, lembrando, mesmo o mangá recebendo posições baixas, como eu sempre venho falado, o mangá ainda não é um desastre em popularidade, tanto que ele recebeu página colorida. E a página colorida também teremos para Enden Zero e o Gashakuta aí na semana que vem. Mas lembrando, só na semana que vem, na edição 33, vou estar analisando aí essas edições. Comente aí o que você achou do vídeo, o que você espera também, quais são os mangás que você acompanha no Magazine e que você espera que possam fazer sucesso futuramente. Enfim, o vídeo é mais ou menos isso. Obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.